e amanheceu morta e o levou. A minha mãe era macumbeira, e toda a minha parentela de tia, tio era macumbeira. Minha mãe e meu pai é maranhense, mas nós éramos macumbeiro mesmo. A minha tia é bruxa. Eu vi com meus olhos, ouvi com meus ouvidos. Eles são, uns trabalham enganando, uns trabalham botando a doença, outros trabalham tirando a doença, aí envia daqui para ali. Irmão, eles trabalham em conjunto, em união, para fazer o povo ficar iludido, percebido, desapercebido ali no meio. Nesta noite de culto de missão, desde o começo, Deus da oração até aqui, Deus ele vem falar, porque é os últimos dias que nós vivemos, aleluia. Jesus está próximo a voltar, e não nos enganamos, irmão. Se ficar em igreja online, você que me ouve, ou você que talvez, aleluia, não é da igreja online, mas está participando, você que me ouve, não pensamos nós, se nós dividir alguma coisa, iremos subir para o céu. E Jesus está próximo para voltar. Porém, eu li uma palavra que está escrito em Romanos, aleluia. Deus levanta um homem. Jesus Cristo foi o primeiro, pregou o que pregou, aleluia, o Evangelho. Jesus foi o primeiro, aleluia, que veio pregoar o Evangelho da salvação. João Batista pregoava e ele anunciava a vinda do Messias e arrependimento do pecado para o batismo. Mas Jesus vem para pregoar o reino do céu, para pregoar a salvação. Jesus vem, e Jesus é o fim da lei. Jesus vem diferente, ele vem quebrar o jugo, ele vem trazer espaço para nós, mas primeiro ele vem para o céu. Jesus nasce em Israel, ele cresce ali, não aceitaram ele como Messias, porque talvez esperavam o Messias com uma coroa, assim como ele vem agora buscar nós. Esperavam ele se manifestar dessa maneira, mas ele se manifesta diferente. Ele nasce no estábulo, filho de Maria e José, o seu pai carpinteiro, aleluia, diferente do que eles imaginavam. Mas Deus se manifesta como quer. Ele que começou, ele que há de terminar. A nós ele não deve nenhuma satisfação. Aleluia. Jesus começa, e Jesus Cristo, aleluia, chama 12 discípulos. Aleluia. E no meio dos 12 vem um, e todos foram escolhidos. E no meio dos 12 tem um, aleluia, que é o próprio filho do inimigo, para que se concretizasse tudo que foi dito por Deus. Jesus nasce, e ele, aleluia, 3 anos passa com os discípulos, e esses 3 anos os discípulos aprendem. Jesus começa a ensinar eles, dar a eles o maior mandamento, e envia e diz: ide, e ensinai tudo que eu ensinei para vocês, para que eles venham guardar, aleluia, e que assim eu esteja com eles até a consumação do século. Eles vêm para discípulo. Eles morreram cada um de uma forma verídica, feia. Aleluia. João, aleluia, foi o único que morreu de morte de velhice, porque Deus guardou João para escrever Apocalipse, aleluia, para dar continuação ao demais. Entendemos a escritura. Porém ele envia esses, e esses ficam só dentro de Jerusalém pregoando. Jesus disse: não sai daqui, ficam aqui. E uma certa vez nasce um menino chamado Saulo de Tarso. Este então agora, ele, aleluia, trabalha, aleluia, sendo ele soldado do sumo sacerdote, sendo ele, aleluia, aprendido a lei, aleluia, notória e grafada no pé, aleluia, de um homem, aleluia, que também guardava a lei severamente. Este homem, aleluia, Gamaliel, que
Esse homem, aos pés dele, ele aprende o Torá, ele aprende a lei. E ele, aleluia, não aprende em Cristo, ele aprende a lei. E ele, por aprender a lei, ele cresce, aleluia, também indo atrás dos demais que pregam agora a Cristo. Este menino, este homem, que tinha por algo nele, aleluia, que quando ele determinava algo, aleluia, então ele faz aquilo que ele determinou. Porém, algo errado ele vai fazer. Falava 9 idiomas, era um homem sábio segundo a história do homem, mas ele fazia grande tolice. Ele fazia uma coisa ruim acerca de toda a sabedoria que tinha. Qual era, irmão? Ele perseguia a igreja, até no dia em que ele vai e ele pede carta ao sumo sacerdote para perseguir a igreja. Aleluia. Todos aqueles que ele encontrasse em Damasco, ele pudesse trazer para Jerusalém e botasse em cativo preso. Porém, ele já tinha ordenado a morte de muitos. Estevão foi o primeiro mártir. Estevão pregando e caiu aos pés dele. A Bíblia vai dizer, Atos dos Apóstolos, que Estevão cai ao pé de Paulo, Saulo de Tarso. E aí ele ordena também que o deixasse ele. E ele morrendo, Estevão, porque ele disse que Deus já não iria mais habitar em templo feito pela mão do homem, e que vós são a morada do Espírito Santo de Deus. Vocês, por eleito, aleluia, são a morada do Espírito Santo de Deus. Agora cuidai um do outro, amai um ao outro, no ponto de dar a vida um pelo outro. E se você fizer isso, você serás conhecido que és o meu discípulo, disse Jesus de Nazaré. Segundo a Escritura Sagrada, este homem, ele vai. Esse que agora nós acabamos de ler o que ele escreve em Romas. Você vai ver a transformação do homem, que só quem pode transformar é o próprio Deus. O que perseguia agora vai passar a ser perseguido. O que andava de uma maneira, aleluia, em pensamento errado, agora vai andar em pensamento certo. O que fazia tolice, trabalhava para os romanos, trabalhava, aleluia, para o sumo sacerdote, empreender, agora vai ser um missionário, agora vai levar a palavra, em vez de prender, vai libertar muitos que estão presos na garra de Satanás. Isso é missão. E ele foi um dos maiores missionários segundo a Escritura Sagrada. Mas para que ele chegasse a ser um dos maiores missionários, ele teve que sofrer. Ele teve que passar, aleluia, momento em que ninguém via ele chorar, só ele e Deus. Teve um momento, aleluia, que Paulo passou mesmo apertado, irmão. Paulo sofreu. Se você quiser saber mais, ele vai, aleluia, em Atos dos Apóstolos, ele mesmo vai contar a confissão dele, que ele ia para Damasco, que ele pediu carta do sumo sacerdote para prender e levar em Jerusalém. Aquele sumo, mas quando ele vai chegando à beira de Damasco, para perseguir os que estão em Damasco, que ainda não chegou a hora de ser perseguido, os que estão em Damasco por Paulo. Porque quem comanda a igreja de quem é aquele um que morreu por ela, derramou sangue, aleluia, e ao terceiro dia ressuscitou, e junto com ele ressuscitou nós. Vai dizer então que no caminho Jesus aparece para ele olha uma luz como de um resplandecer, e ele ouvia a voz dizendo: Saulo, Saulo. E ele diz: quem és, Senhor? E ele diz: por que tu me persegue? Ele diz: Senhor, que eu faço? Ele diz: põe-te
Se porque ruim é para ti levantar contra meus sangrilhões,